minha fala inicial, quando a gente destaca, por exemplo, alguns programas como o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e como esses programas, a desestruturação desses programas ao longo dos últimos anos, fez com que um número cada vez menor de produtores pudessem se inserir, quando, na verdade, esses produtores eles têm um potencial muito significativo, eles só precisam que alguns processos, que algumas articulações elas sejam de fato efetivadas para dar vazão a essa produção. Inclusive, na discussão que a gente faz dos circuitos curtos, esse movimento, o transporte, o quantitativo de atravessadores é um gargalo que também precisa de reflexão. Então, para a gente pensar um pouco sobre o perfil dos produtores, tá, a gente pode falar que normalmente a gente tem grupos unifamiliares autônomos, tá? São produtores de baixa renda, né? Baixa escolaridade também. Há um caráter, digamos assim, fortemente informal, tá? Muitos deles com uma grande conexão aí com o ambiente, com as práticas rurais de fato, assim como a crise aqui traz exemplo para a gente. O IBGE, ele apresenta, inclusive, uma taxa, para a gente pensar nesse perfil, quando a gente fala, por exemplo, da escolaridade desses produtores, ele traz uma taxa de mais de 35% de produtores analfabetos, né? A gente também a gente identificou poucos registros de experiências comunitárias ou multifamiliares, né? Foram identificadas como iniciativas governamentais, na verdade, muito pontualmente, né? Mesmo aquelas promovidas por organizações da sociedade civil. O Censo Agropecuário de 2017, ele incrementa esse conjunto de informações para a gente pensar o perfil dessa produção e dessas agriculturas, né? E aí é muito interessante porque, por exemplo, o próprio município de Fortaleza, ele não tinha dados do IBGE até 2017, da maneira como ele se apresenta. Então, por exemplo, para pensar o perfil desses produtores, para pensar sobre os estabelecimentos agropecuários dentro do espaço urbano de Fortaleza, a gente tem alguns dados a partir de 2017 e, obviamente, gente, que aqui a gente está fazendo um esforço aqui para não trazer muitas questões que eu considero pertinentes, mas, como eu disse, eu fui me esforçando aqui no recorte, porque, por exemplo, alguns municípios, no contexto metropolitano, mais especificamente Eusébio, e aí Fortaleza entra nessa conta, são municípios que são 100% considerados urbanos, né? Então, quando você pensa nas políticas de subsídio ao produtor que está no Eusébio, ao produtor que está em Fortaleza, há um grande complicador. Quando você pensa em outras questões, por exemplo, de imposto, dos impostos que são cobrados, por exemplo, a própria questão de a energia elétrica, ela tem um outro custo. E aí é muito significativo, por exemplo, a gente levantar a produção nesses municípios, quer dizer, a gente consegue levantar e até mapear de uma certa forma, com uma certa amostragem, essa produção nesses municípios, mas esses produtores, né, esses agricultores, eles estão à mercê de qualquer possibilidade de política ou de subsídio que eles pudessem ter se o contexto, se a legislação fosse outra, né? Trazendo aqui alguns elementos ainda para a gente pensar esse perfil do produtor e da produção, né? No contexto da região metropolitana de Fortaleza, mais de 95% desses estabelecimentos possui pessoal ocupado com laços de parentesco com o produtor. E a gente percebe um caráter familiar na atividade. A gente está tentando, inclusive, fazer uma leitura dessa agricultura familiar também no contexto da região metropolitana de Fortaleza, né? Esse pessoal que é ocupado nos estabelecimentos agropecuários e que não tem laços de parentesco com o produtor, eles apresentam aí eles giram um percentual aí de 50% no contexto da região metropolitana, mas eles são empregados permanentes, e aí esse resultado ele pode sinalizar também a reflexão sobre a formalidade e a informalidade dos vínculos de trabalho, né?
Obviamente que é um dado bastante variável quando a gente pensa no contexto dos municípios. Por exemplo, você tem Fortaleza com 95% de empregados permanentes e você tem municípios outros, porque são 19 municípios se contar com Fortaleza, né? Então, por exemplo, a realidade de municípios como Chorozinho e Trairi, só para falar dos que estariam aí nos dois extremos, é bastante diferente. Chorozinho tem aí, por exemplo, se a gente falou dos 95% de Fortaleza, só 10% de empregados permanentes, né? Quando a gente pensa em outros dados, traz alguns dados aqui que apontam o caráter familiar de subsistência na produção, a gente pode destacar o fato de 77% dos estabelecimentos da região metropolitana de Fortaleza, o produtor principal residir no mesmo terreno em que ele produz, né? A pesquisa revelou também que mais da metade dos estabelecimentos agropecuários da RMF tem como principal finalidade o consumo próprio, tá? Ou seja, mais de 64%. Isso vai reforçando a importância da atividade do ponto de vista da garantia da segurança alimentar e nutricional das famílias produtoras. Isso é um destaque, tá? E nesse ponto também há uma diferença considerável entre os municípios, ou seja, em Fortaleza, a finalidade principal é a comercialização, sendo que a atividade produtiva a principal fonte de renda da família, a principal fonte de renda da família, né? Então, é mais comercial no núcleo em Fortaleza do que se comparado aos outros municípios da RMF. O levantamento mostra ainda, pessoal, que todos os municípios da região metropolitana de Fortaleza eles têm um baixíssimo índice de estabelecimentos agropecuários que recebem assistência técnica. Você tem aí menos de 6%. Isso diz tanta coisa do que poderia ser essa agricultura, o desenvolvimento dessa agricultura e aí do desenvolvimento da agricultura urbana de fato, porque sem assistência técnica e sem um amparo institucional mínimo, em minha opinião, fica muito difícil, né? Fica muito difícil realizar, produzir, né? A gente também destaca aqui os baixos índices de estabelecimentos em que o produtor ele possui, por exemplo, a declaração de aptidão ao Pronaf, né? Que era o antigo DAP e que hoje, se não me engano, acho que é um outro, é o CAF, né? Que é ele que possibilita, por exemplo, entrar nos programas de apoio à agricultura familiar. Então, a pouca vinculação ainda, né, dos estabelecimentos agropecuários a cooperativas ou entidades de classe, são apenas 23% desses estabelecimentos, alguns, inclusive, 0%, tá? Tem município que não tem produtor nenhum vinculado à questão das cooperativas ou de entidades de classe, né? Então, são algumas dificuldades em que não há possibilidade do produtor se inserir nos programas porque ele não está registrado. As questões mencionadas, né, as questões com relação ao acesso à terra, também mostra um pouco desse cenário e dessa dificuldade de registro, né? E aí a gente tem a não vinculação a algumas entidades de classe que poderiam oferecer algum subsídio para que esses produtores pudessem, para que eles possam, de fato, entender um pouco mais da importância dessas vinculações ou desse acesso para avançar na sua produção, tá? Desculpa, gente. Bem, então eu trago aqui algumas questões, já trouxe muitas, mas vou trazer mais algumas para a gente pensar um pouco, né? Eu acredito que a gente deve refletir sobre a importância da produção de alimentos nos espaços urbanos, então acho que a gente pode começar nesse espaço aqui a fazer um pouco dessa reflexão no sentido, quais são os benefícios de fato que a gente pode ter numa produção ampliada do ponto de vista do que a gente tem pensado aqui na produção de alimentos nos espaços urbanos, né? Quem poderia se beneficiar mais diretamente dessa produção? Será que o meu entusiasmo, na minha opinião, que já ficou muito clara, mas será de fato que
esse caminho ele pode ser interessante para a gente pensar na reversão do quadro que foi claramente apresentado aqui, sobretudo pelos nossos convidados. E aí, nesse caso, o Arley até falou da história, falou de como a cozinha, né, tem pensado na importância desse caminho, né, digamos assim, da comida, da compostagem, na horta, né, a importância das hortas urbanas, de chegar comida fresca que possa ser utilizada na produção dos alimentos na cozinha, né? Então, eu acho que seria interessante, inclusive, perguntar se essa discussão ela tem sido pautada no movimento, né, da rede de cozinhas comunitárias do Grande Ponte Jardim, como é que ele foi pautado, se ele tem sido pautado em outros espaços, por exemplo, a Cris ela compõe o comitê de luta, né, contra das cozinhas comunitárias, o comitê de enfrentamento à fome e miséria, desculpa, né? A Cris está aí, a gente também tem cozinhas do Bom Jardim nesse comitê, a gente vai ter um evento no mês que vem, se não me engano, no Instituto Federal, se tiver alguma informação, a Cris pode passar. Então, por exemplo, em algum momento essa pauta tem sido discutida por esse comitê ou por outros, quais vocês fazem parte? Então, eu vou devolver a fala para vocês fazerem uma pequena reflexão sobre isso, e aí a gente já abre aqui para os colegas que estão nos assistindo, porque eu sei que tem algumas pessoas que levantaram a mão para falar. Eu acho que agora a gente pode fazer um movimento contrário. Começar, o que você acha? Começar com a Cris, ir pela Helena e terminar com o Ali? Ou a gente mantém a mesma ordem? O Ali, você fala. Bom, decida. Tanto faz, gente. Pode começar, Cris, se você quiser. Certo, vou começar. Foi muito boa a sua fala, professora Yara. A gente pode refletir assim vários aspectos que a gente ainda não tinha visto, né? Dados assim bem, né? Contundentes. E esse comitê, né? Ele está gerando esse evento, né? E a gente está convidando vários segmentos, inclusive isso é uma das pautas que seriam para esse evento, né? Todo esse processo que o Arlen falou, da compostagem, dessas hortas dentro das comunidades, né? Falando do período da pandemia um pouquinho, o MST e a agricultura familiar, ela foi uma grande parceira nessa luta da gente, e a gente vê a força que isso tudo tem dentro da comunidade, né? É trazer essa comunicação, né, do MST para dentro da comunidade. Foi muito interessante essa experiência, e eu acho que a gente tem que pensar nisso, não só nesse aspecto da compostagem, mas também como no aspecto de utilizar efetivamente vários grãos que que a comunidade às vezes isola, né? Alguns aspectos da alimentação que às vezes a gente acha que não serve, algumas cascas, alguns grãos que a gente às vezes despreza totalmente, dizendo que não é alimentício, e a gente tornar isso alimentício, né? E colocar na mesa como nutrição, né? Nessas refeições que são geradas a partir das cozinhas solidárias ou sociais, ou cozinhas coletivas, assim queira dar o nome, né? Então, é essa geração de nutrientes que a gente quer levar, né? Não só deixar para a agricultura essa questão de ter o alimento saudável, mas também a gente fazer o aproveitamento também de toda a parte orgânica que a gente puder fazer, tanto como alimento quanto como adubo. Né? É muito importante, e que a gente possa repassar não só nas nossas cozinhas, mas no nosso coletivo da comunidade, né? Para que elas possam estar usando também isso como alternativa. Às vezes eu fico pensando e passando assim, como antigamente
tinha no espaço público árvores frutíferas, que agora não tem tanto, né? E aí me vem o pensamento, por que não nessas praças a gente não só colocar árvores para dar sombra para o meio ambiente, mas também para alimentar as pessoas? Porque eu lembro que na minha infância a gente pegava uma goiaba, pegava uma castanhola, como dizia, né? Siriguela, de praça. E aí eu não sei o que foi a regressão que a gente fez, que isso não acontece mais, né? E aí é um caso que eu queria ouvir a opinião da professora a respeito disso. E assim, o evento ele ainda não está fechado, o espaço, mas a gente está querendo fechar até o meio desse mês para a gente estar começando a estar publicando, né? Fazendo o evento e dando, né? Promovendo aí para que seja um evento que seja um evento significativo, que possa levar a comunidade todinha para que a gente possa pensar em alternativas e discutir não só a fome, mas as alternativas, os planos de governo, né? Que a gente espera que não seja só uma ferramenta política, mas que seja uma ferramenta efetiva dentro, né, desse aspecto. A gente está colocando muita fé nesse processo, né? Esse aí, passa a bola. Obrigada, Cris. Vamos passar aqui para os dois companheiros. Arlen, pode falar, fale. Passo para você. Suas palavras são as minhas. Pois é, gente. A gente sabendo da importância dos alimentos frescos em nossos pratos, né? E outra coisa que nós temos que atentar que hoje a maioria dos conjuntos habitacionais da Minha Casa Minha Vida não são mais entregues como casas, e sim como apartamentos. É a hora da gente também pensar as hortas verticais. Aproveitamento do máximo de espaço possível para a gente poder cultivar as nossas hortaliças, nossos medicamentos, pois nós sabemos da importância do espaço, pois hoje, principalmente nas grandes metrópoles, os espaços estão cada vez mais escassos. Então, uma garrafa PET já é um pequeno canteiro. Então, e nós também discutimos bastante dentro da rede de cozinhas sobre a importância das hortas comunitárias, do aproveitamento do espaço, principalmente após e durante a pandemia, onde teve uma carestia enorme nos alimentos, onde um tomate, um cheiro verde, uma alface, para muitas pessoas já se tornaram um luxo. Tamanha carestia da alta dos alimentos. E também, gente, a gente também tem que, também juntamente com a Embrapa, órgãos técnicos, nos apropriar da tecnologia para a gente poder fazer esse aproveitamento de espaço da forma mais eficaz possível. Gente, como é melhor você comer uma verdura, um legume, uma fruta orgânica do que uma cheia de agrotóxico? Pois você, comer no orgânico, você sabe que você está comendo uma coisa que é muito mais benéfica à sua saúde do que uma que é cultivada de forma normal hoje em dia pela agropecuária mundial, né? Porque isso é um retrato do agrotóxico no mundo todo. E a gente está nesse enfrentamento da fome com unhas e dentes, procurando cada cantinho para que a gente possa cultivar, porque nós sabemos que quem cultiva, quem planta, colhe, né? Então, tá bom, muito obrigado. É isso aí, gente, obrigado. Nós que agradecemos, Warley. Nossa, são muitas questões a serem pensadas, né? Você falou a coisa dos
dos apartamentos, né? Que, nossa, gente, que absurdo, né? Você tem uma infraestrutura daquele tamanho e você não pensa, você não realiza uma discussão como essa, né? Bom, vamos lá aqui. Eu acho que agora, esse momento, é da gente ouvir algumas questões de quem está aqui conosco até agora, né? Eu sei que um colega levantou a mão. Foi o Fred, não foi, Fred? Foi você. Mas eu acho que outras pessoas, é possível que queiram também fazer alguns comentários, algumas questões, né? Então, Fred, eu vou começar, vou abrir a palavra para você, enquanto os outros colegas também podem ficar. A gente pode fazer um bloco, né? Acho que é suficiente um bloco, e as pessoas podem levantando a mãozinha, e aí a gente organiza essa discussão. Tudo bem? Tá certo. Estão me ouvindo bem? Estamos sim, Fred, pode ficar à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia, Yara, Ana Cristina, Arley, Helena, professora Clélia e aos demais que estão participando dessa atividade. De uma certa forma, a Ana Cristina já respondeu, né, o que eu ia perguntar, mas eu mantenho a pergunta. Eu gostaria de saber se essa articulação com o MST ela permanece, né? E aí, se houve já uma tentativa de se articular com partidos políticos como o PSOL, não levantando a bandeira política para o partido, mas porque um partido que desde março de 2022, dentro de um contexto pandêmico, vem trabalhando nessa perspectiva de tornar as cozinhas solidárias numa política pública, né? E se também houve uma articulação com um político em específico, até por conta que a pauta dele é voltada, né, é um deputado estadual, que é o Léo Suricati, que é o que criou aquela plataforma do Suricati Ceboso, é deputado estadual, e uma das pautas para a corrida dele, nas últimas eleições para deputado estadual, é a questão do fortalecimento das cozinhas solidárias, né? Ele é militante do MTST, e tem isso como pauta. E aí, só para destacar, né, se houve também uma tentativa de articulação com esse político específico, com a MTST, ou então até mesmo para refletir em possíveis articulações no futuro, né? E aí, só para trazer alguns dados, né, em relação a essa questão do MTST, fortalecendo as cozinhas solidárias, um exemplo exitoso, não que o exemplo de vocês não seja exitoso, mas exitoso no sentido de estar se articulando com esse movimento social. Nós temos um exemplo de cozinha solidária no Janguruçu, a comunidade Maria Tomásia, que em 4 meses de existência produziu 20 mil quentinhas, foram distribuídas em 4 meses. Ou seja, foram 150 quentinhas, 150 famílias alimentadas por dia, e é um projeto que se enquadra dentro de uma perspectiva de baixo custo, que cada quentinha saindo a R$ 4,50. Então, a pergunta é essa, se já houve uma tentativa de se articular com esses entes, até mesmo para fortalecer a luta. E essas perguntas, esses questionamentos, é porque muito me interessa, né? E, tendo em vista que eu sou professor da Universidade Estadual do Ceará e da disciplina de Geografia Política, que tem várias possibilidades, e uma das possibilidades que nós discutimos é a periferia, produção de alimentos, tá certo? Muito obrigado. Oi, Fred. Como o Arley levantou a mão, eu vou passar primeiro para ele e depois eu faço um pequeno comentário, tá, Fred? Hoje não, Arley, vamos aqui conversar, debater com o Fred. Bom dia. Bem, primeiramente, nós sim estamos articulando com alguns deputados estaduais. Por exemplo, o Evandro Leitão também está fazendo parte dessa frente, que é o presidente do Legislativo Estadual, a deputada Larissa Gaspar, o deputado Messias Dias, do MST, que estão nessa frente, dando total apoio, e o Léo, ele não se elegeu deputado, mas sim, nós conhecemos o trabalho da cozinha do Maria Tomásia, e a questão também aqui, nós estamos tendo o apoio do vereador Gabriel Aguiar, que ele é biólogo e ecologista. Ele está elaborando junto com a gente o projeto da nossa horta, e sim, os partidos de esquerda, hoje representados na Assembleia
Legislativa, estamos dando apoio tanto na rede como o Pacto da Assembleia Legislativa, o Executivo, com o lançamento do edital Ceará Sem Fome, vem avançando bastante nessa temática de combate à fome. É isso aí, muito obrigado.